Olá, vamos falar sobre o século XVIII. Vocês sabiam que este foi marcado por profundos acontecimentos revolucionários e que estes viriam a modificar o modo de vida das pessoas, bem como hoje atualmente? E ele foi denominado de século das revoluções. Por quê? Nesse mesmo século aconteceu a Revolução Industrial, Revolução Francesa. Começaremos então pela Revolução Industrial. Teve início por volta de 1760 na Inglaterra, Europa. Foi sendo dividida em 4 etapas para melhor compreensão. E com as mudanças decorrentes, foram desenvolvidas grandes fábricas que se caracterizavam sobretudo pela introdução de máquina nas etapas de produção, substituindo aos poucos a manufatura pela maquinofatura. O ano de 1830, ou seja, na primeira revolução, aconteceu um marco principal da qual surgiu a primeira lei trabalhista. Nesta época, os operários não tinham direito a nada. E com a aprovação dessa lei, houve uma regulamentação para o trabalho de crianças, jovens e adultos. E com o tempo surgiram organizações, uma das primeiras delas foi a Trade Union. Também neste período, surgiram correntes ideológicas, com críticas ao sistema industrial, trabalhista e governamental. Por exemplo, Karl Marx e Friedrich Engels, que dizia que os capitalistas, ou seja, os donos do meio de produção, lucravam e enriqueciam com a exploração do trabalho dos proletariados. E, para transformar essa realidade, seria necessário mudar a maneira como a sociedade estava organizada, surgindo assim, então, o socialismo científico no século XIX. Nesse mesmo tempo também surgiu outras ideias que defendiam mudanças políticas, econômicas e sociais e propunham a eliminação do Estado, do capitalismo e das religiões, pois eles negavam a autoridade governamental, a propriedade privada, a moral religiosa da época. Nascendo assim então a anarquia, com o pensador Pierre-Joseph Proudhon. Os efeitos da Revolução Industrial foram sentidos em várias regiões do mundo. Além das transformações na própria Europa, ocorreram mudanças nas relações entre o continente europeu, africano, asiático e americano. Um desses reflexos, por exemplo, é a Guerra do Ópio, que ocorreu na China. Ainda seguindo o contexto das revoluções e o século XVIII, vamos falar um pouquinho agora sobre a Revolução Francesa, resumidamente. Esta contou com 3 períodos: a Assembleia Nacional, Convenção Nacional e Diretório. E em 26 de agosto de 1789 foi criada uma lei, conhecida como a da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela também é centrada na ideia de definir os direitos individuais e coletivos e promover a liberdade, igualdade e fraternidade. Havia uma constante disputa entre 2 grupos políticos vigentes da época, os jacobinos e os girondinos. Vamos falar então sobre a primeira, que é a Assembleia Nacional, que ela foi estabelecida entre 1789 e 1792. Esta aboliu o voto por estamento e deu condições para que novas práticas fossem fixadas ao contexto político francês. Logo depois veio a Convenção Nacional. Ela vigorou na França entre 20 de setembro de 1792 e 26 de outubro de 1795. Foi nesse período também que foi fundada a Primeira República Francesa, sob a liderança de Robespierre, que era do integrante dos jacobinos. E seus membros foram eleitos por sufrágio universal masculino, que fora um fato inédito na França e no mundo. Robespierre, conhecido como o Incorruptível, assumiu a liderança do Comitê de Salvação e implantou também a fase do terror. A partir de julho de 1793, os jacobinos estruturaram seu governo. Este órgão seria responsável pela implantação de algumas reformas, entre elas substituição das autoridades provinciais monarquistas, educação pública gratuita, criação de manufaturas públicas e o estabelecimento da lei do máximo. E, por fim, o Diretório, entre 26 de outubro de 1795 até o golpe 18 de Brumário do ano 8 do calendário perpétuo. O Diretório foi assim chamado devido ao poder executivo ser exercido por 5 membros denominados diretores. É considerado como a última fase da Revolução Francesa e dando assim o início a uma nova era
através do consulado, que será o regime político em que Napoleão começará a governar desde o momento da queda do Diretório. Quem vai assumir o consulado será Napoleão Bonaparte, o fato é conhecido como 18 Brumário. Napoleão ficou no governo de 1803 a 1815. E sob a sua liderança, os exércitos franceses tinham o objetivo de expandir o domínio da França sobre os demais estados europeus. E assim foi feito através de muitas conquistas militares e também o estabelecimento de alianças. Conseguiu impor seu domínio em quase toda a Europa, tornando-se assim um grande império. Napoleão, em 1804, ele consolidou os poderes da burguesia, garantindo o direito à propriedade privada. Também assegurou os direitos individuais à liberdade de consciência e de trabalho, a legalização do divórcio e o estabelecimento da igualdade de direito entre os filhos homens à herança paterna. Outro fato é a questão do bloqueio continental, que foi uma medida imposta em 1806, da qual proibia os países europeus de manter qualquer relação comercial com a Inglaterra. Isso provocou em 1807, em novembro, o embarque então da família real rumo ao Brasil, pois Portugal tinha quebrado o bloqueio continental porque continuava a comercializar com os ingleses. Então, quando ele estava prestes a ser invadido pelas tropas napoleônicas, a família real portuguesa embarca rumo à sua colônia na América do Sul, onde hoje é o Brasil.